servir do hippie enquanto eu como o macarrão. Será que vai servir de medo? Eu tenho medo, Jota. Ó, o macarrãozinho. Minha nega quem fez, toma. Ah, ela tinha feito frango. Ah, depois eu como frango. Eu prefiro comer macarrão puro. Bom demais. Só no molho. Tem um espelho ali do lado? Não, uai. Espelho. A placa? E aí, gente? Segunda semana de joguinho consecutiva aqui no canal. Eu tô passando algumas horas da minha vida no itch.io e eu tô sempre transmitindo lá no site roxo os tesouros que eu encontro. Inclusive, eu muito provavelmente tô Ah, tá fazendo live? Que espelho, cara. Tá maluco? vivo agora, vai lá ver. E bom, a galera das lives nessas jogatinas acabou me recomendando um jogo que eu já conhecia, o Hungry Llamo. E eu fiquei tipo, ué, por que tão pedindo um jogo que já passou o hype dele? Aí eu ignorei e segui minha vida. Mas scrollando pelo itch.io, que se você não sabe, é um site pra jogos indies, eis que eu me deparo com Hungry Llamo 2. E então eu entendi os pedidos. Hungry Llamo é um jogo onde tu é essa lhama aí, chamada Llamo. E bom, no jogo tu precisa comer frutas. Você sempre vai ter algo pra resolver pra conseguir chegar até as frutas. E quando você chega, você as come. Simples, né? Não. Nossa, isso ficou Isso meio é do tosco, jogo? mas essa é a graça de Hungry Llamo. Nesse vídeo a gente vai ver duas situações por duas óticas diferentes. A do assassino e a da vítima. E aqui a gente vai ver de novo os pontos de vista diferentes trabalhando. É o quê? Perturbador isso pode ser. Nesse vídeo eu vou contar a história dos dois jogos, então relaxa. A gente vai ver e eu vou explicar a história completa de Hungry Llamo. Não sei, não vê vídeo de Mussar? Vídeo de Mussar, rapaziada! Lakshmith, morra, pereça. Rapaziada, o editor aqui do canal lançou mais uma pedrada no canal dele e eu gostaria muito que vocês fossem lá vídeo ruim, rapaziada. Vídeo ruim esse. conferir. O link tá aí na descrição. Vídeo ruim. Hungry Llamo 1 é um jogo infinitamente mais simples que o 2. O 1 era claramente só uma experiênciazinha de terror que não visava ser algo com história. Até por ali. Nesse jogo a gente tem 3 finais e somente um deles é canônico com a sequência. Quem divide multiplica lá e te lascar. Por isso disso, aí a Fini Paradise chegou a 1k de views. Chegou! O vídeo é mó bom. É ruim quando você faz um vídeo bem trabalhado e não pega tanta expectativa, né? Que o jogo teve. E é irônico que o único final desses 3 que conta pra lore não é o canônico. Mas enfim, vamos a Hungry Llamo 1 e todos os seus finais. O jogo começa com um Llamo num local um tanto quanto sujo, e já nessa parte a gente vai entender como o jogo funciona. Durante toda a gameplay de Hungry Llamo a gente vai ter um narrador. Esse jogo funciona quase como um conto infantil dessa lhama, e na sua jornada por comida. Olá, Lamu. Você teve uma bela soneca, não? É, parece que alguém tá com fome. O cartoonizando, narrando. A missão agora é comer. Olhando ao redor desse local, fica claro que Llamo já se alimentou de algumas frutas. Muito provavelmente ele comeu essas frutas antes de dormir, então, tá na hora de comer de novo. Saindo desse local, a gente vê que Llamo vive numa espécie de reserva ou algo do tipo. Um local com muitos campos abertos, muita vegetação e, claro, muitas frutas. Llamo só se alimenta de frutas. Meu Deus, eu prefiro a borda do Zedinho do que do Goulart. E inicialmente a gente vai precisar comer 3 pés de cereja. A gente come os 3 disponíveis, mas Llamo continua com fome. Ok, cerejas são pequenas mesmo. O quê? O que foi isso? Eu tô com fome. A bananinha. Ah, não é uma bananinha fofinha? Por que você não vai lá e não come ela? Dentro. Tá, a solução pra fome de Llamo tá ali parado, latindo. Pode. É um cachorro banana. O cachorro banana obviamente não quer ser comido. Então o Llamo cata uma rocha e abate a banana. Assim a gente pode se alimentar dela. Mas adivinha? Mesmo comendo das cerejas e desse cachorro banana, tá o assim. Llamo ainda tá com fome. Mesmo com essa refeição saborosa, ainda há espaço no grande estômago de Lamu. Você quer pica, Lamo? Pra sorte do Llamo, bem na frente dele haviam 3 campistas, uma maçã, uma pera e uma laranja. É engraçado que o narrador cita que não é muito comum deles encontrarem tantas frutas por ali, e que elas certamente querem preencher o estômago do Llamo. Essas frutas devem ser o suficiente pra encher a pancinha da lhama. Vamos lá dizer oi pra eles. Dá pra bater com a pedra nas crianças? Que frase Ei! Que frase é essa aí? Mesmo com o narrador dizendo, certamente essas frutas querem ir para o seu estômago, assim que elas vêm Llamo, Ela não elas quer, saem né? correndo dali. E Elas eu não acho que já dá querem. pra entender pra onde é que essa história tá indo. Ok, vamos lá. Uma das frutas se escondeu numa pedra, a outra numa árvore e a outra num arbusto. E prestem atenção no que o narrador diz nessa hora. Parece que elas querem jogar um jogo exatamente como as outras frutas.
Ou seja, isso já aconteceu antes. Aqueles restos na casa da lhama deixam bem claro isso. Isso já aconteceu, ok. Pra cada uma das frutas presas, a gente tem um objeto que ajuda a revelar elas. Por exemplo, pra soltar a fruta escondida na pedra, a gente usa abelhas, e quando ela sai, ela não tem escapatória. Ah, moço. Au! As abelhas me picam Meu amigo, comi quase meio quilo de macarrão, ainda tô com fome. Macarrão é bom demais. em todo lugar. Eu deveria tomar mais cuidado da próxima vez. Pega minha maçã. Você tá servido. A pera se escondeu num arbusto. Pra comer ela, a gente usa de uma tocha pra queimar o arbusto. Ela sai e nós comemos. A laranja se escondeu no topo de uma árvore. Com um machado, a gente derruba a árvore, podendo assim comer ela. Detalhes a se citar antes O sangue saindo, né? de continuar. Tinha mais um personagem escondido nessa cena toda. Se a gente descer no canto esquerdo do mapa, a gente pode ver que tem mais alguém atrás de A mãozinha. uma árvore. E não tem como interagir com essa pessoa. Ela simplesmente tá ali. Enfim. Suas amigas frutas não estavam uma delícia? Hoje foi um dia maravilhoso? Não foi, Lamu? Quem porra é esse narrador? É isso, será que é o narrador? Essa pessoa escondida? O quê? Como assim, Lamu? Você ainda tá com fome? Fome da boba. Ah, já sei, rapaziada. É literalmente o narrador mesmo. A Lamu, ela é a gula dos 7 pecados capitais. Agora tudo faz sentido. Pois ela sempre está com fome. É que nem o Galácticos da Marvel. Ele come planetas, mas é porque sempre está com fome e a culpa não é dele. Que diabos? Isso parecia um grito A teoria do Lamu em coma. O Lamu está em coma. Ele é um ser humano. Que ele era viciado em frutas. Ele amava frutas. Mas aí ele entrou em coma. E na cabeça dele agora ele é a Lamu atrás de frutas. Mas isso acontece nos seus sonhos. Porque na vida real ele não consegue mais comer nada. da Tasha. Lembra do personagem que tava no cenário anterior? Ele tava de frente pra uma árvore. Então, agora a gente tá na visão dele. A gente não é uma fruta. Nenhum de nós era. Essa era a forma que a lhama tava observando a gente. E agora todos os amigos desse novo personagem, o nosso protagonista, se foram. E um dos personagens se chamava Tasha, como fica claro nessa frase. Nessa cena fica óbvio que o nosso personagem só sobreviveu ao ataque da lhama porque ele saiu pra mijar. E agora a gente vai ver o que aconteceu. E claro, a gente não vai ver as coisas com os olhos da lhama, vendo tudo colorido e fofo. A gente tá na vida real, numa floresta densa, nossos amigos e tem uma criatura provavelmente nos caçando também. Droga, eu avisei pra eles não fazerem tanto tumulto. Nosso objetivo agora é encontrar os Eita, que legal! campistas, os nossos amigos. Ah, tá. No final a gente já sabe, né? A lhama vai encontrar a gente. É óbvio que Nessa é parte assim. a gente tá no exato mesmo lugar que a gente tava com a lhama, e duas coisas de cara deixam isso bem claro. Primeira, o acampamento com a fogueira e as barracas. E segundo, o corpo sem vida de um cãozinho. Aquele cachorro banana que Lamu comeu era na verdade um O cachorro salsicha. cachorro normal chamada Mochi. Na visão da lhama, tudo isso era uma brincadeira. Tanto que nos diálogos que a lhama tinha com as frutas queriam ser ingeridas. Mas olhando agora, a gente consegue entender que não tinha fruta alguma. Eram todos humanos ou animais que Ele era esquizofrênico. É que nem os esquizofrênicos mesmo, né? Os que é psicopata. Não, Deus falou comigo, ele me falou, faça. não queriam. Depois de Tem um até que ele é maluco mesmo, que ele foi numa igreja, ele levou o martelo e Deus falou pra ele que era pra pregar o padre no chão. E ele começou a fazer isso ali. encontrar a morte sem vida, o nosso protagonista entende a gravidade da situação e passa a procurar pelos amigos dele. E a todo momento, enquanto o player anda por essa parte, a gente pode ouvir a lhama andando na nossa volta. Lembra que eu citei que esse jogo tem 3 finais? Então, nessa minha primeira jogada, eu consegui o final onde tu sequer acha o corpo dos outros. Nesse final, tu vai entra na embora. casa da lhama. Se tu olhar o menu do jogo, tu vai acabar notando uma caverna toca. atrás das letras. E logo que o jogo inicia, Lamu tá num lugar escuro. Olha aquela grama ali, parecendo um pênis. Pois bem, foi nessa exata caverna que eu entrei. E entrando lá dentro, as coisas ficam ainda mais claras. Vai de apps. Mais claras do que já estavam, e eu aposto que o editor fez alguma brincadeira com brilho. Aquela sujeira Eu não teria feito não, mano. Ele fez porque o Ivo falou, mano. O moleiro é preguiçoso. de frutas que a gente Pior que nem é. viu no início eram na verdade ossadas. Lamu, a lhama, As frutas. Então acho que era as frutas mesmo do começo, né?
carne de humanos e animais, e aparentemente ele nem sabe disso. E, opa, pausa pra explicação. Lembra que eu falei que tinha um final que contava da história, mas não era o canônico? Era desse final que eu tava falando. Aqui dentro dessa caverna, a gente pode ver que Lamu tinha um livro infantil chamado A Lhama Está Faminta, mas ele fez uma rasura, deixando como Lamu está faminto. Ok. Esse livro é cheio de rasuras. E a Lhama, inclusive, fez um desenho da sua família, onde tanto seu pai e a sua mãe estão com um X nos olhos, indicando que já se foram. E o seu pai tem uma rasura no nome, tudo pra chamar ele de monstro. Lore e mais lore. Nesse livro a gente vai ver o dia a dia de uma lhama que já acorda morrendo de fome. E ela sai de casa atrás de alimentos. Elas são frutas. Depois de se alimentar, a lhama entra em casa. Mas quando ela chegou em casa, ela se deparou com algo que fez com que ela ficasse congelada. Caçadores? É o quê? Mas o que era, a gente nunca vai descobrir, porque a página seguinte tá cortada. Mas no lugar a gente tem uma manchete. Dr. Bronze exposto como fraudulento. Ok, vamos lá. Dr. Bronze é esse cara aí, e ele é um cientista. O grande projeto dele de cientista era simples. Fundir o DNA de humanos com o de animais, pra curar certas doenças e, claro, provavelmente fazer super-humanos. Não faz nem sentido, mano. Que curar novas doenças, porra? A ideia era tornar os humanos mais fortes, Era mais fácil criar novas doenças. mais rápidos, misturando os DNAs, e aparentemente esse Dr. Bronze é pai do Lamu, a lhama assassina. E isso fica claro com o desenho da família, onde o Lamu se refere ao seu pai como monstro, e também com o que tá escrito atrás desse jornal cortado. Tudo culpa sua, eu não quero mais. É a lore do Fullmetal Alchemist. Eu Da menininha, da Nina. ainda tô com fome. O que tá acontecendo? Vai ter alguém atrás de mim, não vai? Mano do céu! Quando é que vai ser? Ai, meu Deus! Com esse final, a gente ganha acesso a uma manchete de jornal, e esse jornal vai contar muito da história que esse jogo quer contar. Vamos lá. O Dr. Bronze foi exposto como um fraudulento, por quê? Esse cara queria um sinal verde pra uma pesquisa que ele tava fazendo sobre a mutação genética, a mesma que eu já citei. Ele queria, tipo, fazer uma vacina pra testar em alguém. E, bom, a tese dele era totalmente infundada. Então, o que ele fez pra conseguir esse sinal verde? Ele fraudou a pesquisa dele com resultados mentirosos. É literal do Fullmetal Alchemist. Com isso, ele até que conseguiu fazer Só que o cara conseguiu, né? Mas a troco de quê? a tal vacina pra testar em alguém, mas ele foi exposto antes mesmo de conseguir testar. Muito provavelmente ele foi demitido e ficou feio pra ele. Mas ele não testou em ninguém, pelo menos era isso que a polícia achava. Isso porque o Dr. Eric Bronze testou no seu próprio filho uma vacina pra mutar ele com, adivinha? Uma lhama. E quando isso aconteceu, Tanto bicho. infelizmente, o filho do casal, Eric e Tina Bronze, brutalmente os dois pais e sumiu da área. Eric Bronze usou o próprio filho como cobaia para um experimento peste. totalmente falho e pagou o preço. Ele basicamente mandou o que coma um bolo. E agora Lamu fugiu do local e tá atacando mais pessoas, como a gente viu. Outra coisa que também deu pra notar é que Lamu ainda tá com a sua mente totalmente infantil. Quer dizer, ele não queria ser uma lhama, e isso fica bem claro quando ele escreve no livro Eu Não Queria Mais. Ele virou uma que come carne, mas na cabeça dele ele apenas come frutas. Não, na cabeça dele é, né? Ele Ele vê, tipo assim, ele vê o mundo de forma diferente. provavelmente nem sabe que matou os próprios Ele vê o mundo de forma diferente. Dá pra ver aqui, tanto que a perspectiva... a gente tá jogando pela perspectiva dele e a do jogador, do sobrevivente. pais. Nesse mesmo livro, ele reclama Legal. de saudade de casa, e agora fica aqui nessa floresta caçando frutinhas, brincando e se alimentando com o consentimento delas, sendo que no fundo ele tá assassinando campistas brutalmente, também arrancando suas cabeças. Ok, explicado tudo isso, vamos pros outros dois finais que esse jogo tem. No nosso segundo final, a gente faz a mesma coisa num primeiro momento. Botamos abelhas na pedra e comemos a maçã, fogo no arbusto e comemos a pera, derruba a árvore e come a laranja. A diferença desse final pro outro que a gente acabou de fazer é que, caminhando até o extremo direito do mapa, a gente vai achar um carro. E a gente pode bater nele, deixando ele estragado. Tenham isso em mente. Quando eu tava no lado cabreiro do jogo, eu fiz o que eu deveria ter feito na primeira jogada. Achar os corpos dos meus amigos. O primeiro corpo que eu achei foi o corpo que deveria ser o da maçã. Ixi, Maria. O que se escondeu Decapitado. na pedra. E corpo decapitado. Eu vou passar mal. Por que tem tantas abelhas aqui? Quem fez isso com você, Ken? Esse Ken Ah, nossa. é o que Que preocupação. seria a maçã, que Deus o tenha. Logo após encontrar esse, eu encontrei a pera, a que se escondeu no arbusto. E o seu corpo Ele só come a cabeça, que no caso era o lugar da fruta, né? tá todo carbonizado e sem a cabeça. Estamos notando um padrão aqui, hein? Eu nem o reconheço. Ele queimou até que ficasse crocante. O que tá acontecendo? Curioso que nessa parte, à medida que eu vou achando os corpos, a lhama começa a me observar de longe, mas não me ataca. Inclusive... Ah, meu Deus. Nossa, o cara... Oxi!
Vocês viram isso? Eu acho que o jogo bugou de novo. Por último, eu encontrei o que seria a laranja, que se escondeu na árvore. Essa era a tal da Tasha, e dá pra ver que na queda ela ainda quebrou a perna. Confirmando que todos seus amigos já se foram, o nosso protagonista decide que ele tem que sair dali. E qual que se torna o objetivo? Encontre o carro. Encontrando o carro, tá quebrado. ele obviamente tá estragado e incapaz de ser dirigido. Afinal, a gente estragou ele com a câmera. Então não era crianças. Com a câmera? Afinal, a gente estragou ele com a lhama. E, bom, o meu jogo bugou aqui. O que devia acontecer? Como o carro tava estragado, eu deveria interagir com ele, ver que ele não tá funcionando e então tomar um jumpscare da lhama. Mas no meu game, simplesmente não aconteceu nada. Eu não consegui interagir com o carro. Eu travei aqui. Mas, bem, nesse final a gente conseguia uma manchete de jornal detalhando exatamente o que acabou de acontecer. O nosso protagonista realmente foi o único sobrevivente. E devido ao trauma que tudo isso deve ter causado nele, ele não quis dar entrevista. E dessa manchete inteira, a gente só tem 3 pontos importantes pra se citar. Primeiro, o nome da lhama não é Lamu. Lamu é o nome do parque onde é Roberto. Ela vive, e ela se intitulou assim. Segunda informação, na autópsia dos corpos foi constatado que a mordida era mordida humana, ou seja, Lamu ainda tem a dentição humana de antes. Oxi, porra, e como é que arranca assim a cabeça? É só um jogo, Leozinho. Agora a terceira e última informação. A polícia não deu uma satisfação do público, nem do paradeiro do assassino e nem do que é o assassino. As pessoas não sabem que uma lhama humanoide tá por aí tirando vidas de inocentes. E terceiro e último final. O final canônico do jogo. Nele a gente faz tudo que a gente acabou de fazer normalmente. A gente só não vai estragar o carro. Assim, depois de encontrar todos os corpos, a gente vai até o carro e foge. Mas adivinha, o meu jogo bugou de novo. E eu não consegui fazer o final. Mas o que era pra acontecer era que eu ia entrar no carro, fugir e acabar atropelando a cabra? Acabar atropelando a lhama no caminho. Ok? Finalmente podemos ir para o motivo desse vídeo existir. Tem o 2 também, né? O final canônico de Hungry Lamo 1 é o final onde Lamo é atropelada pelo carro. Pois bem, no jogo 2 a gente vai reviver esse momento, mas na visão da lhama. Ou seja, no joguinho Cartoon. No final do 1, a gente ficou meio que fugindo da lhama enquanto achava os corpos dos nossos amigos. A gente literalmente via ela nos olhando de longe. Aqui, como lhama, a gente caça o nosso personagem. E, inclusive nesse momento a gente descobre que ele é um morango. Depois de um certo gato e rato por aquela reserva, o nosso narrador vai nos avisar que o nosso moranguinho tá indo pro carro dele fugir. E quando a gente tenta parar ele... O quê? Assustou! Quando a gente acertou a lhama, o impacto foi tão grande que o nosso protagonista desmaiou. Mas em lapsos de acordar e apagar, ele viu que um fazendeiro local levou o corpo da lhama. E o nome da fazenda que esse Jean's Pig Farm fazendeiro trabalha é a Jean's Pig Farm. Rapaz, o segundo jogo é lá, né? Voltamos pro dia do acontecido. Nessa parte a gente vai ter um diálogo entre os personagens. Aqui a gente tá na visão real da coisa, minutos antes da lhama atacar, como a gente viu lá no primeiro jogo. E sobre o diálogo deles, a única parte importante a se manter em mente é que o Leon, que é esse personagem aqui, trabalhava numa fazenda de porcos. Muito provavelmente a Jean's Pig Farm, a fazenda que o cara que levou a lhama trabalha. Pois bem, no fim desse diálogo, o nosso personagem diz que vai sair pra urinar. E o resto vocês já sabem. Sim. Tem até um corte, né? Deixou a gente morrer. Oxe, aí dentro, mano. Que deixou o quê? Era pra morrer junto, é? Eu dei um medo, já tá vendo. Isso tudo que a gente viu era só um sonho. Aparentemente o nosso protagonista sente culpa pelo acontecido daquela noite. Ele saiu pra mijar. Estourou! Vou arrumar. Faz crer que ele não tava lá pra defender eles. Olhando pelo quarto dele, a gente consegue entender que ele ia fazer o quê, porra? Pela investigação. Afinal, ele é o único sobrevivente do ataque. Fora que ele viu a criatura. E bom, como tu explica pra alguém que uma lhama gigante humanoide tirou a vida dos teus amigos e tentou tirar a tua também? Aí não dá, né? Certamente deixaria alguém perturbado. E deixou. O nosso protagonista tá totalmente enfiado nessa perseguição. E até me lembrou um pouco o início do Resident Evil 3 com a Jill maluca na igual! investigação contra a Umbrella. Mas o nosso personagem tá realmente... Sobreviveria contra a Lamuléu? Sim, a dentição é de uma criança, assim, é porque é um jogo, né, mas na vida real pode vir Lamur. Maluco. Quando a gente abre a porta do quarto... Você vai mamar. Não, mano, ei! Calma aí. Ele pra sair, a gente nota que na mente dele é como se ele tivesse preso dentro da caverna do Lamu. E no caminho a gente encontra diversas manchetes de jornal. E nessas manchetes a gente descobre algumas coisas. O incidente que transformou o filho do Dr. Eric Bronze numa lhama aconteceu há pelo menos 10 anos atrás. Ou seja... O seu assistente era o dono da Big Sphere, mami, era o Dinho. Tem 10 anos que essa lhama tá vivendo naquele parque atacando campistas. Outra coisa a se notar, o Dr. Eric Bronze tinha um braço direito. É ele mesmo, o Big Jeans Farm. O doutor
Terry Orgulo. Ah, não tem nada a ver com o Dean. E, bom, o Eric... Nisso, Terry Orgulo seguiu a vida de outra forma. O Terry também perdeu o emprego dele, até porque ele também fazia parte da farsa do Eric Bronze. A notícia que a gente acha dele consta que ele foi preso recentemente ao tentar roubar refrigerante e salgadinho, mas ele ficou sob custódia por 3 Eu queria refrigerante salgadinho. horas e foi solto. Ele era um prodígio da ciência que por conta de uma fraude virou um fracasso 10 anos depois. É complicado isso aí. E, cara, nesse ponto da história, eu já tava ligando os pontos que esse Terry Orgulo é o cara da fazenda. A fazenda Dean's Pig Farm, que levou a Lhama embora. Só que assim, eu adoro como o próximo papel que a gente encontra nessa parte é extremamente sutil. Vaga de emprego. Dean's Pig Farm contratando. Carteira de um motorista necessária. Estamos aceitando qualquer um. Entre parênteses, até mesmo ex-presidiários. Eu amei a sutileza. Pica pra cara. Quem será? Quem será esse caba? Ok, recapitulando. Eric Bronze criou o soro que ele usou no próprio filho e isso deu origem ao Lamo. Será que o cara vai estar fazendo experimento com porcos? O braço direito dele, Terry Orgulo, 10 anos depois que tudo isso aconteceu, estava trabalhando numa fazenda de porcos e ele sequestrou o corpo da lhama que ele ajudou a criar. Vamos manter isso em mente e vamos continuar. Nessa parte, o jogo vai nos mostrar o que aconteceu com a lhama após o seu sequestro. E como estamos na visão da lhama, o jogo vai ficar todo cartoon de novo. Foi colocado nela um colar controlador. Ela foi jogada dentro de uma cela e toda vez que ela tenta sair, ela toma um choque. E o narrador vai conversar com ela nessa parte. E Lamu tá com fome de novo. Nessa hora do choque, o Terry Orgulo aparece, e na visão de Lamu, ele é um tomate. Nessa parte, o Terry vai explicar pra Lhama que toda vez que ela fazer algo errado, ela vai tomar um choque. Assim, ela vai conseguir saber o que é certo e o que é errado. O ponto é que esse Terry trouxe essa lhama pra cá, única e exclusivamente para dar continuidade pra pesquisa. Lembram? Terry Orgulo era o braço direito de Eric Bronze nessa pesquisa. Eles dois criaram essa lhama a partir de uma cobaia. Cobaia essa que era filho do Eric Bronze. O Terry quer terminar a tese, por isso ele sequestrou a lhama. Agora, como ele sabia que a lhama ia estar naquele lugar, como ele sabia o exato momento que o nosso protagonista atropelou ela... É um jogo, aceita. Não Só aceita. faço a menor ideia. É o roteiro, né? Ok. Depois do jogo nos explicar o que a lhama tá fazendo aqui, a gente vai entrar na mente pensante da lhama. A gente vai entender como era a sua vida antes disso tudo acontecer. Mas antes, eu preciso explicar uma certa liberdade artística que o jogo vai ter nessa parte pra que vocês não fiquem perdidos. Antes de se injetar essa parada que fez Lamu virar essa lhama, ele era só uma criança bem inocente. E essa inocência meio que cegou ele totalmente na sua fusão. E, bom, era assim que Lamu se via até então. Uma lhama de pano, uma lhama fajuta, um projeto falho de lhama. Seu pai, um urso azul, e sua mãe, uma ursa rosa. Nessa parte, o Lamu vai ter um pequeno diálogo com a sua mãe. Legal, Dá até. pra notar nesse diálogo que o Lamu era tratado como lhama dentro de casa. E eu sei, isso é estranho, mas parece que além de injetar a parada nele, eles também o chamavam de lhama. E ele até cita que briga com seus amigos frutas. Nisso a sua mãe questiona: mas filho, lhamas não comem frutas? Ah, relaxa, mãe. Elas estão de boa com isso. Na ótica do Lamu, talvez as frutas até estejam de boa, mas vendo na vida real... É a fruta, besta. Enfim. Acabando sabendo. Depois desse diálogo, Sabe não, eu ir. o Lamu faz a rotina noturna dele e vai deitar. E antes de dormir, ele questiona pra mãe dele quando que ele vai poder sair na rua pra brincar com seus amigos. Não vai. Afinal, ele sempre vê os seus amigos na rua brincando, mas ele nunca pode sair pra brincar também. Você A não mãe vai, dele não. diz que ele precisa ficar bem antes. Aparentemente, ele tá mal. Você precisa ser corajoso e precisa continuar tomando o remédio que o papai te dá. Nisso, ele diz que vai continuar com a medicina e que assim que ele estiver pronto, ele vai compartilhar dessa medicina pra todo mundo. E eles se despedem com boa noite. Depois disso, um diálogo entre os pais revela que a mãe não era a favor desse tratamento. Eric Bronze estava testando seu filho contra a vontade da sua esposa. Não se preocupa, meu assistente e eu estamos ajustando a fórmula. A próxima dose deve ser a última. Deve ser? Tu tá tratando nosso filho como um rato de laboratório? Você tem que confiar em mim. Essa pesquisa genética vai curar ele. Ah, então ele tava doendo com alguma Vai coisa. deixar ele melhor. Eu só quero que ele tenha uma vida normal. Ah, ele vai ter Esse sim. menino merece o mundo. Ele vai ter, virar lama. Agora a gente volta pro nosso protagonista. E um pequeno contexto que talvez vocês não lembrem porque essa porra é confusa pra caralho. O personagem Leon trabalhava na Dean's Pig Farm. E o nosso protagonista resolveu vir nessa fazenda. Ele veio aqui porque ele conseguiu ver que aquele cara que levou a lhama tava com o carro desse exato lugar. O nosso protagonista tá aqui atrás de respostas. Nessa visita à casa do Leon, o nosso protagonista vai ficar um pouco sentimental. Ele anda pela casa e encontra as coisas do Leon. E ele inclusive encontra uma carta escrita por Eric Bronze. E nessa carta fica claro que a parceria dele com o Terry Orgulo já tava bem enfraquecida antes mesmo da coisa sair do controle. Durante toda essa parte da gameplay, o jogo vai focar num terrorzinho que sinceramente eu não acho que funciona. Porta trancada. Trancada, mas se pá que a chave tá por aí. Nota, depois eu leio. Porta trancada. Porta trancada. Ok.
O quê? Não, mas falando sério, essa parte da gameplay realmente foca muito em um terror Eu não acho que funciona, o cara se assustando. visado pra gameplay. Então, quando isso acontecer, eu vou passar reto nesse vídeo porque o nosso foco é história. De todos Tá os bom. amigos do nosso protagonista, o Leon era o que era mais próximo dele. E a tragédia que aconteceu realmente nos tormenta. Ele vai ficar tendo várias visões da passagem do Leon que foi carbonizado. O nosso protagonista realmente acha que a culpa foi dele. E quando a gente Ele é maluco. passa por essa trip de culpa, a gente volta pra casa Eu acho que no final vão pegar ele, vão transformar num animal e também. se encontra com esse carinha aí. Esse daí é o Aaron, o irmão do Leon. E, bom, ele felizmente reconhece nosso protagonista. A gente e o Leon eram amigos bem próximos da época de escola, e por isso ele reconheceu a gente. Eu digo felizmente ele reconheceu a gente porque a gente invadiu a casa dele. Então é natural que ele faça perguntas. É. E dentre essas perguntas, ele vai perguntar o que Casa grande da porra sem a nada. gente tá fazendo ali? A gente tá ali porque a gente tá atrás do Terry Orgulo, o cara que sequestrou a Lhama. Ele tava com um carro estampado a logo desse lugar. Só que o nosso protagonista não sabe o nome dele ainda. A gente vai explicar pro Aaron que a gente tá atrás do cara que trabalhava uai. dirigindo o caminhão da fazenda. E pela nossa descrição, ele reconhece o cara. E segundo ele, esse cara nunca foi um bom funcionário. Ele tava sempre tentando mexer no que não devia e usava o carro da empresa de forma indevida. Ixi. Um completo mala. O Aaron é o irmão do Leon e o pai deles era o dono dessa fazenda. Logo após a tragédia que aconteceu com o Leon, o pai dele não aguentou de tristeza e se aposentou, fechando a fazenda e, claro, demitindo o Terry, o motorista da fazenda, o cara que levou a Lhama. Desculpa ficar recapitulando isso toda vez, mas é que é tanto nome que eu Faz sentido, faz sentido. me confundo e não quero confundir vocês. Ó o fio aí. Por meio desse diálogo, a gente também descobre Viu? que depois dessa demissão, o Terry conseguiu um emprego num aquário da cidade, mas que ele também fechou logo após a sua admissão. Estamos notando um padrão aqui, onde o Terry se enfia da... Mas sendo isso ou não, o nosso protagonista decide ir até esse aquário para tentar encontrar alguma informação do paradeiro do Terry Orgulo. Ok. Nessa parte do jogo, Ok. a gente vai voltar lá pra memória da Lhama de novo. A memória do Lamu, na sua casa. Na última vez que a gente teve nessa memória, ele foi dormir. E agora, no dia seguinte, é aniversário de Lamu. A mãe dele tá chamando repetidas vezes pelo pai dele, mas o cara não aparece por nada. No caso, era a hora do parabéns, ela queria começar a festividade. E pra ganhar tempo pro pai do Lamu aparecer, ela pede pra que o Lamu encontre as velas que faltam pro seu bolo. E a gente encontra um total de 8 velas espalhadas pela casa, indicando que Lamu tinha só 8 anos quando o que aconteceu. E isso já explica sua mente ser extremamente Tem infantil. 18 agora, Mesmo com a então. demora da gente procurando as velas, o pai do Lamu ainda demora pra aparecer, mas eventualmente ele aparece. E aqui acontece mais uma briga entre o casal. O presente do Lamu deveria ser um cãozinho. A mãe dele entrega pra ele uma coleirinha e o pai dele entregaria o cãozinho, ou pelo menos deveria ser assim. Isso porque ele simplesmente se esqueceu do presente. Interessante notar que o pai do Lamu culpa o assistente dele por causa desse atraso. E o seu assistente era Terry Orgulo, como a gente leu. Ele era perdido, né? Ele era irresponsável. O cara que trabalhava com ele na fusão de DNAs. Ou seja, pode ser que o presente nem fosse um cãozinho, mas sim alguma outra mutação genética, sei lá, talvez um cachorro mutado ou outra coisa pior. Nunca vamos saber. O que acontece é que o casal vai ficar brigando aqui. A mãe do Lamu já tá de saco cheio por ver o seu filho sendo usado de cobaia ilegalmente. Lembra que eu falei que o pai do Lamu, o Eric Bronze, foi exposto por fraudar os seus estudos? Aham. Então, ele foi vetado de testar sua vacina de junção molecular em humanos, mas ele tá testando ilegalmente no filho dele. E a mulher dele sabe disso, por isso tanta impaciência nesse aniversário agora. Porque ela tá de saco cheio de ver seu filho sendo usado como rato de laboratório. O casal fica brigando na frente do filho e diante da briga, o Lamu olha a coleira e diz: tá tudo bem, agora os meus amigos Lhama vão ter o que vestir nas suas aventuras. Ou seja, existem mais Lhamas como ele, e ele queria presentear os seus amigos com uma coleira. Quando o Lamu Eita, pediu pra sua mãe porra. pra brincar na rua, muito provavelmente era pra brincar com essas outras Lhamas. E quando ele solta essa frase sobre dar esse presente pras amigas Lhamas dele, o pai dele pergunta se ele não quer sair pra brincar na rua agora. Era tarde da noite. Lamu tá sendo exposto a um monte de vacinas que mexiam com seu DNA. E mais, ele é apenas uma criança inocente. E a gente viu quão perigoso isso tudo pode ser. Obviamente a mãe de Lamu fica... Ela questiona o Eric sobre isso, mas já era tarde. O Lamu amou a ideia. Ótimo, esse é o último remédio que o tio Terry e eu fizemos. É o mais forte e vai te deixar melhor e saudável. O suficiente pra brincar lá fora com todo mundo. Rapaz. Então, ele dá a última dose. O quê? Ele era bem maguinho, a mão dele. Porque tava doente também, né? Aí começou a dar certo. Já não deu mais certo. Mano. 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 Tá, porra. Rapaz.
Que coisa horrível. Esse foi o resultado da última dose, a dose mais forte. Esse foi o último aniversário do Lamu com a sua família. Voltamos ao presente. Rapaz! Nosso protagonista foi até o aquário para tentar conseguir mais informações de Terry Orgulo, o braço direito do pai de Lamu e criador da vacina. Bom, a gente tá vindo aqui porque o cara que... Parte da lore do rapaz tá investigando a do bicho lá. O aquário! Nessa parte a gente Provavelmente ele deve ter continuado a pesquisa do pai dele. também vai ter mais alguns momentos do jogo querendo ser um jogo, com momentos de puzzle e uns puzzles bem interessantes, inclusive. E também tendo abertura pra uns sustos bem orgânicos, eu não vou mentir. Inclusive... Fiquei sabendo que quem assusta do nada votou no Bolsonaro, hein? É o quê? Que porra é essa? Não parece crianças porcos. Meu Deus, isso aqui me assustou muito agora, tá, gente? Ok. Aqui nesse aquário a gente vai conseguir duas informações bem importantes. A gente encontra o crachá do Terry Orgulo, de quando ele ainda trabalhava aqui. E por meio dele a gente encontra o seu endereço e não só isso. Por algum motivo que eu realmente não faço a menor ideia, a gente também encontra aqui um papel que consta um aluguel que o Terry Orgulo tava fazendo. No caso, ele tava alugando o porão do prédio dele. Tipo, ele mora no quinto andar do prédio. Além de pagar o aluguel desse andar, ele também alugou o porão do prédio inteiro. Suspeito. Só não é mais suspeito de como que esse papel veio parar aqui. Mais uma vez o roteiro salvando o jogo aí. Ok. É um videogame, meu hipo! Agora a gente tem o nome completo dele e a localização da sua casa. E também sabemos que ele alugou todo o porão do prédio. Tá mais do que óbvio que ele não levou a lhama pro andar dele. Ele tá com a lhama no porão. E é pra lá que a gente vai. Mas antes, nós voltamos pra Lamu. Quando voltamos agora, a gaiola dele tá aberta. E ele tá com um negócio de choque no pescoço. E lá dentro, quando a gente explora, a gente nota que todo o local é um grande armazém, onde Terry Orgulo estava estudando Lamu, muito provavelmente visando continuar a pesquisa que o Dr. Eric Bronze não pôde terminar. Porque, né, quando a gente controla o Lamu nessa parte, a gente nem pode explorar muito. A gente escuta que alguém tá pra entrar na sala. Nisso, pra evitar ser preso de novo, o Lamu se esconde numa pilha de caixas que tinha por ali. E essa pessoa entra, e ela tava com um machado na Provavelmente é o cara, né? mão. Isso não é um bom sinal. E agora a gente volta com o nosso protagonista. Ele tá nesse exato momento tentando entrar no prédio. Como a gente já sabe, o provável lugar onde a lhama tá no porão. Nisso a gente nem tenta chegar no apartamento do Terry Orgulo, a gente tenta direto ir pro porão. A gente pega o machado pra quebrar a trinca e entra. Pausa com o que a frutinha tava nas mãos da visão da Um machado. lhama. Um machado. E a gente acabou de entrar nessa sala Ah! Vixe! com um machado. É exatamente isso que você tá pensando. E essa foi a minha exata reação na live quando eu notei que tava jogando as duas cenas simultaneamente. Não, não! Rapaziada! Eu acabei de esconder a lhama porque o bicho entrou com um machado. Que po... Mano, cinema! A lhama tá aqui, ó. Olha ela aí. Que coisa horrível. Essa foi uma das inversões mais incríveis que eu já vi num jogo indie. E eu real fiquei assustado com essa visão da lhama me espiando. Credo. Logo após a gente entrar naquela sala, não demora muito e Terry Orgulo aparece. E ele conta todo o seu plano maligno pro nosso protagonista. Assim que o nosso protagonista dá de cara com ele já conhece ele daquela noite. E o Terry Orgulo não... Uma coisa que o Ip não falou no vídeo, nessa parte aí tem umas folhas de raio-x, etc. Mostra como foram feitas algumas mudanças no estômago de Lamu. E o motivo dele ter fome o tempo todo. Ah. Só confirma que... Não, eu vi ele mexeu em algumas fotos ali e tal. Parecia que algumas coisas tinham mudado. Tinha alguns exames. que era ele, como ainda dá uma tirada com o nosso protagonista. Eles nem conversam tanto ali, o nosso protagonista vai direto ao ponto. Aonde tá aquela coisa? E o Terry Orgulo não vai nos dizer. Do ponto de vista dele, ele precisa terminar a pesquisa. Tanto o Terry Orgulo quanto o Eric Bronze eram bem sádicos, mas o Terry ainda consegue ser mais. Lamu acabou virando uma máquina de matar com o tempo. E o Terry sabe da que ocorreu naquela noite, e ele não tá nem aí pra isso, e ainda fala coisas bem desrespeitosas sobre o incidente. Nisso, o nosso protagonista ameaça ele. A gente tá ali pra dar um fim nessa coisa, afinal, ela é uma ameaça pra sociedade. Mas o Terry não vai deixar, e ele começa o famoso discurso de vilão. Quem você acha que você é? Você sabe quem eu sou? O prodígio da ciência, aquele que trouxe o milagre à humanidade. Deu pra notar que a queda do trono de Terry realmente mexeu com a cabeça dele. A morte do Eric Bronze foi uma oportunidade pro Terry tomar os holofotes e não um luto. O Dr. Eric Bronze cabeceou essa grande pesquisa? Não. Esse grande propósito é meu, pertence a mim e somente a mim. E, bom, como qualquer vilão de cinema, ele também não notou que o bicho tá atrás dele, né? Vai mamar. Ah, ele tá bem atrás de mim, não tá?
Após dar um fim ao último verme da pesquisa que transformou Lamu nisso, a única reação de Lamu é fugir. Afinal, nosso protagonista ainda tá com o machado na mão. E nessa parte, um momento meio que sentimental vai acontecer. A gente vai notar que o Lamu tava sendo preso aqui há um tempo. O Terry alimentava o Lamu com mais frutas? Não. Isso tudo são corpos humanos, mas na visão de Lamu, desde o primeiro jogo, tudo era só uma brincadeira. Uma brincadeira com as suas amigas frutas. Lembrem-se, amigos, Lamu ainda é uma criança de 8 anos. A mutação fez com que ele enxergasse o mundo assim, de uma forma ingenuinamente leve, mas ele é um assassino perigoso e só uma pessoa não sabe disso, ele mesmo. E durante essa fuga, ele vai literalmente se encontrar com a sua versão infantil. E essa cena é bem interpretativa. Esse momento é o Lamu de agora se encontrando com o seu subconsciente. Estou cansado. Lamu, eu tô cansado. O Lamu vai escutar essa voz ecoando na cabeça dele, e o narrador até vai tentar mandar ele não ouvir essa voz, para que ele continue fugindo, mas dessa vez o Lamu decide ouvir a própria voz. Talvez agora ele não esteja com tanta fome, e quando ele faz isso, ele tem um encontro com ele mesmo, Larry. Esse era o nome de Lamu. Após o incidente, ele se intitulou Lamu, e o Larry vai ser bem direto aqui. Lamu, eu não quero mais, eu tô cansado, eu quero parar de correr. E nisso, pela primeira vez na série inteira, o Lamu vai tentar falar. Eu tô cansado, não queria dor, queria fazer coisa boa, queria mãe, queria normalidade. Ele fala meio falhado assim mesmo. No fim, o Lamu decide ouvir o Larry, mas antes ele vai falar suas últimas palavras. Eu ainda tô com fome. Mamou, foi. Machadada na cara. Então, o propósito o cara conseguiu, né? F. Muito triste, cara. Chore se você chorou. Muito triste. É pá, é porque você termina o jogo com o sentimento de derrota ainda, né? Não. É que nem o Fullmetal Alchemist mesmo, que a Nina ela vira um monstro e acaba que não tem como reverter. A Wesker sente pena dela e mata ela. E assim, meus amigos, termina a história de Hungry Lamu. Uma lore que começou com uma fagulha de história no primeiro jogo e se saiu muito bem na sequência, explorando todos os pontos que podia. Eu só não entendi o porquê que demorou tanto pra sair, sendo sincero, mas não importa, é um ótimo jogo. Eu senti nesse jogo uma leve inspiração na dinâmica de William e Henry lá em FNAF. Duas mentes do mal trabalhando juntas pra fazer algo ruim. Hungry Lamu não é um jogo com muito espaço pra teoria, ele até que tem uma história bem fechadinha. Cara, parece ser muito inspirado em Fullmetal. Claro que como eles são jogos focados em história, eles vão ter que ter algumas facilitaçõezinhas. Por exemplo, o papel do aluguel do porão do prédio no emprego antigo do Terry, ou até mesmo o endereço dele no crachá. Eu nunca vi isso na minha vida. Tem a questão do Terry ter trabalhado na exata fazenda de porcos que o Leon trabalhou, e claro, a intuição divina do Terry pra saber exatamente onde a lhama tava lá no primeiro jogo. E ele ainda demorou 10 anos pra conseguir pegar essa lhama. São coisas meio chatas, mas vai. Porra, meu irmão, é um jogo. Disponível lá no itch.io. Caralho. E caso tu não conheça o itch.io, cara, Pô, não tem pra que jogar também mais não, também, né? Contar a lore todinha. todos esses joguinhos indies que estouram do nada vêm Não, é legal isso aqui. desse site. O Hungry Lamu 1 é gratuito e o 2 é pago, mas é mó merreca. Vale a pena. Esse jogo tem vários detalhezinhos que eu passei reto porque eu queria focar na história. E por isso eu recomendo fortemente que vocês joguem ele. E mais um vídeo de jogo aqui no canal, mais um vídeo longo chegando ao fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta algo, me segue no Insta e até semana que vem, meus amigos. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. M4 Spectro do lado, sou revisador literário, salva fio forte, salva fio torto. Cara, gostei desse vídeo, parabéns. Foi bom mesmo. Goat mandou R$3. Gostei, mano, gostei do vídeo. Foi um bom vídeo. Achei divertido. A lore é boa.